meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, nona rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, para mostrar para vocês uma escalação do nosso time principal focado em pontuação para essa nona rodada. Lembrando que eu vou no decorrer do vídeo também dar algumas opções de valorização para você que está pensando em valorizar e também algumas opções mais arriscadas para você que não quer seguir totalmente o time à risca. Se você é novo e não segue aqui o canal, se inscreve no canal para mais novidades nas próximas rodadas. Também, se gostar do vídeo, papoca um like, ajuda bastante. E sem mais delongas, agora já vamos para uma pequena análise dos confrontos para avisar para vocês quais são os melhores times para você colocar jogadores nessa nona rodada. Acredito eu que os grandes favoritos dessa rodada são o Ceará, jogando em casa contra o Curitiba, o São Paulo, que mesmo jogando de fora é favorito contra o Avaí. A gente também tem o Flamengo jogando contra o Fortaleza e o Botafogo jogando contra o Goiás. O nosso time vai ter como espinha dorsal principalmente jogadores desse confronto e eu vou começar já já a escalação com o goleiro, mas antes solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! Voltando aqui, galera, então vamos direto para a escolha do nosso goleiro. Sempre priorizando as maiores médias, porque quando a gente chega ali a partir da oitava, sétima rodada, a gente já começa a ter noção quais são os jogadores que têm melhores pontuações. Isso acaba gerando para a gente também uma tendência de escolher os jogadores que estão mostrando mais desempenho no campeonato. Para essa rodada, eu acredito que as grandes opções são principalmente o Cleiton aqui pelo lado do Red Bull, é uma opção interessante, boa média jogando contra o Internacional. Pode ser explorado sem sombra de dúvidas. A gente tem o Jailson aqui também pelo lado do América, também tá bom para valorizar, é uma bela opção. O João Ricardo pelo lado do Ceará, outra fortíssima opção para você colocar no seu time. A gente tem o Hugo também, que é uma opção interessante para você explorar nessa rodada, e o próprio Jandrei pelo lado do São Paulo também são opções interessantíssimas. Sempre lembrando que a gente sempre faz aquele esqueminha no gol. Caso você não for colocar algum dos goleiros mais caros, você pode fazer o esquema de colocar o titular sendo um jogador que não está provável ou até expulso. No meu caso, eu vou acabar optando por colocar o Douglas Fred, que ele vai acabar não jogando, obviamente, porque ele está suspenso, para colocar meu titular, que é o João Ricardo pelo lado do Ceará. Lembrando que esse esquema só compensa principalmente no goleiro, que é uma troca simples, e ele compensa mesmo, porque o João Ricardo pontua negativo, eu nem tenho chance de perder cartoletas com ele, como ele também não vai abaixar a minha pontuação, porque no banco de reserva os jogadores negativos não entram. Seguindo agora aqui para nossa lateral, a gente tem algumas opções interessantíssimas, como Mateuzinho pelo lado do Flamengo, interessantíssima. Abner Vinícius é um dos jogadores que pouca gente comenta, mas vem tendo um desempenho muito interessante aqui pelo lado do Furacão. Se a gente for ver os scouts de defesa dele, já são 21 desarmes. Isso já é uma estatística bem interessante para um jogador que tem 8 jogos. Ele faz aproximadamente 3 desarmes por jogo, um pouco menos se a gente for pegar a média. A gente também seguindo aqui tem o Lucas Cânico pelo lado do Red Bull, que é uma opção interessante. Ayrton Lucas pelo lado do Flamengo, interessante também. André Hurtado também é uma opção válida ali pelo lado do Red Bull. A gente tem os laterais do Botafogo, Daniel Borges e o Saravia como boas opções. Saravia muito constante, é interessantíssimo para você colocar no seu time. E tirando essas opções, a gente pode pensar principalmente aqui no Marlon pelo lado do América Mineiro. A gente também tem o Igor Vinícius pelo lado de São Paulo, como eu disse, apesar de ser um jogo fora de casa, eu vejo um favoritismo pelo lado do São Paulo. Mas meus laterais vão ser o Patricão, aqui pelo lado do América. Eu acho que é uma bela opção para você colocar nessa rodada. Ele é um jogador extremamente regular em pontuação e ele nem consegue tanto SG. Como essa rodada eu acho que o América tem uma chance de conseguir um SG, eu acho que vale a pena você colocar ele. Ao lado dele eu poderia colocar o Saravia ou o Ayrton Lucas. Eu vou acabar optando pelo Saravia por achar uma opção mais interessante. Eu também acho que o Botafogo é um dos grandes favoritos para essa rodada. De reserva, eu vou acabar colocando o Ayrton Lucas. Muita gente está pensando em colocar o Mateuzinho, só que eu acho o Ayrton Lucas um jogador melhor, com maior potencial ofensivo. Caso algo ocorra e algum dos meus jogadores não
for a campo, que no caso pode ser inclusive o Patrick, porque eu vou saber a escalação do América antes do fechamento do mercado, eu posso trocar sem problema nenhum o Patrick pelo Ayrton Lucas. Show de bola? Então, chegando agora aqui na zaga, a gente também tem ótimas opções. Exemplo, o Natan. Lembrando que aqui eu tenho um mínimo para valorizar, se você quiser ir vendo, caso você não seja pró. Eu estou passando por todos os jogadores e você vai poder contemplar quem está valorizando ou não aqui no meu vídeo. O Natan pelo lado do Red Bull é uma opção interessantíssima para você colocar tanto para pontuar como para quem quer valorizar. O Raul Gustavo tem muita roubada de bola, é interessante também, o jogo é fora de casa, o Atlético Goianiense é um time duríssimo, inclusive vem de um empate contra o Internacional fora de casa, também dificultou muito a vida do Flamengo. A gente tem o Pedro Henrique, que está com muito desarme também, pontuação muito boa, claro que o jogo é contra o Santos, não é um dos jogos mais fáceis. A gente tem o Cuesta, pelo lado do Botafogo, uma opção muito forte, Cuesta sempre nos últimos anos foi um grande zagueiro, tá bom para valorizar, tá barato. Botafogo é favorito jogando contra o Goiás nos seus domínios, eu acredito seja uma bela opção. Rodrigo Caio contra o Fortaleza também outra boa opção. Flamengo não vive um dos melhores momentos, mas o Fortaleza vem numa situação muito ruim no Brasileiro e acaba sendo o Rodrigo Caio uma opção interessante. Claro que o Rodrigo Caio sempre tem problema de possíveis lesões, mas com certeza compensa. O Messias também, pelo lado do Ceará, acho uma bela opção, principalmente porque eu vejo um grande favoritismo do Ceará jogando contra o Coritiba. O próprio Diego, pelo lado de São Paulo, é uma opção também que pode ser explorado. Canu, pelo lado do Botafogo, se você não quiser colocar o Cuesta ou tiver poucas cartoletas, compensa demais também. Então essas foram as opções. No meu time eu vou acabar optando pelo... Cadê? Eu vou acabar optando pelo Cuesta, aqui pelo lado do Botafogo. E ao lado dele, galera, eu poderia colocar o Pedro Henrique por achar uma opção de uma média superior, mas eu vou acabar optando pelo Messias, galera. Eu tô achando que o Ceará vai fazer uma vitória limpa contra o Coritiba, então vou acabar optando por ele e ao lado dele eu vou colocar o Vitor Cuesta, naturalmente, como eu já havia mencionado. E para reserva, galera, eu vou acabar colocando o Canu pelo lado do Botafogo. Então essa ficou sendo minha defesa, eu vou ter 2 defensores do Ceará, 2 do Botafogo e 1 do América Mineiro, com o meu banco de reserva. Agora eu vou avançar para o nosso meio de campo. No nosso meio de campo a gente tem algumas opções bem caras, mas que são interessantíssimas. Entre os 5 jogadores de maior média que estão taxados como prováveis, todos eles são do confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, o jogo provavelmente mais disputado dessa rodada, que a gente está falando de 2 times brigando por campeonato. Zé Rafael, Veiga são interessantíssimos, Veiga bate pênalti, Nacho vem crescendo demais na competição, muita gente no começo estava achando que o Zarate seria um pontuador mais regular, mas o Nacho cresceu demais. Se a gente vê os scouts ofensivos, o que o Nacho tem é absurdo, são 6 finalizações para dentro, 7 fora. Não podia também não mencionar do Scarpa, que é outra opção fortíssima. Eu já acho o Gabriel Menino uma opção um pouco menos interessante para essa rodada. Rubens é um jogador de velocidade também interessante. O Lima, pelo lado do Ceará, é outra opção interessantíssima. Muitas vezes o Lima chega a ser um ponta ali pelo lado do Ceará, o que acaba gerando a ele grandes possibilidades de fazer um gol. Ranieri, pelo lado do Avaí, também é muito interessante, extremamente regular, é um jogador que sempre pontua ali pelo menos 4, 3 pontos. Herança pelo lado do Atlético Paranaense vale muito a pena, é batedor de pênalti, veio de uma forte pontuação na 7ª rodada, teve uma queda, mas com certeza vale a pena, ele ainda está com uma belíssima tendência a valorizar. Seguindo aqui, a gente tem o Alisson pelo lado de São Paulo também, é uma opção muito forte para você colocar no seu time. Eu acho o São Paulo favorito, mesmo jogando fora de casa contra o Avaí. O Alisson vem de boas pontuações. A gente tem o Everton Ribeiro pelo lado do Flamengo, forte opção, é favorito jogando contra o Fortaleza. E tirando essas, a gente pode pensar no Andreas Pereira, mas ele nem tá bom para valorizar. E historicamente, pelo menos no Cartola, ele não é um dos jogadores que tem a maior pontuação. A gente tem o Vina, que é um jogador diferenciado pelo lado do Ceará, inclusive fez a assistência no jogo do meio da semana que não valeu pelo Cartola do Clássico Rei. Porém, galera, como eu vou dizer, o meu time só pode ter Rafael Veiga, batedor de pênalti, é um jogo difícil, complicado, mas eu vou colocar ele. Eu pensei em colocar o Scarpa, mas eu acho que é abusar demais de um clássico. O Atlético Mineiro pode tomar as rédeas, é muito difícil fazer um prognóstico rápido. Ao lado deles eu vou colocar o Lima,
que é o jogador de velocidade pelo Ceará. Acho uma opção melhor do que colocar o Vina. Eu poderia também colocar o Terence, como eu havia mencionado, mas não vou optar por eles e vou colocar o Alisson pelo lado do São Paulo, porque eu acho que ele é um jogador mais ofensivo, exemplo, do que o Rodrigo Nestor. Mas também fica a critério. Muita gente pode pensar em colocar o Nestor sem problema algum, que está também com boas pontuações. Esse ficou sendo o meu meio de campo. De reserva para o meu meio de campo, eu vou acabar optando. Aqui a gente teria o Scarpa, né? Que é uma opção legal e dá para colocar. A gente tem o próprio Terence. Eu acho que eu vou optar mesmo pelo Scarpa, porque o Scarpa tem uma pontuação muito forte esse ano no Cartola. Para finalizar o time, agora vamos para o nosso ataque. No ataque a gente tem Caleri, que é um destruidor de recorde, muita pontuação, muito gol também, 8 gols em 8 jogos, tá brigando fortíssimo na artilharia junto com o Hulk, e eu acho que o São Paulo é favorito contra o Avaí. Se você quiser atacar o Caleri, não tiver preocupado com valorização, tiver sobrando cartoletas, taca o Caleri que não tem muito erro não, taca no Caleri que é gol. Botafogo tem o Erisson, uma belíssima opção para essa rodada, muito boa mesmo. A gente também tem o Bruno Henrique, forte opção. O Luciano, se você não quiser colocar o Caleri, tá muito caro, também compensa. O Cano, eu acho que é o que a gente pode analisar. O Juventude jogando em casa não é um time fraco, mas a gente tá falando do vice-lanterna. Fluminense pode sim pressionar e quem sabe ganhar esse jogo. Mendonça, interessante pelo lado do Ceará também, jogando contra o Curitiba. Mendonça vem numa fase muito forte. Roger Guedes é uma opção ali que a gente pode, quem sabe, explorar, mas eu acho um jogo difícil contra o Atlético Goianiense. A posição do Atlético Goianiense não necessariamente significa que o time é tão ruim e está em 18º lugar. Ítalo, muito forte, eu acho uma opção melhor que o Arthur, mas ambos são interessantes. O Internacional não vem jogando bem na competição. Pedro, muito bom. Vitor Sá, interessante, se você porventura não quiser colocar o Erisson. Vitor Sá é até um jogador de maior velocidade. O Sacha, não acho que seja uma das melhores opções, assim também como o Clebão. Não vejo como uma das melhores opções, apesar de ele ter feito gol. Felipe Azevedo, eu diria que é uma aposta para essa rodada. E tem um Elinho, mas eu acho que as outras opções do Red Bull que eu dei antes são mais interessantes. Inclusive o Pedro Rocha também, se você quiser colocar, jogador ali de velocidade, pode ser interessante, mas o jogo é duro contra o Santos. No meu ataque não tem muito erro, eu vou com o Caleri. Eu acho que o cara não colocar o Caleri, mesmo num jogo fora de casa, se o cara quer pontuar, é um risco muito grande, porque o cara é extremamente regular nas pontuações altas, então vou manter o Caleri e não tem muito erro não. Ao lado dele eu vou botar o Erisson, porque eu acho o Botafogo também um dos grandes favoritos para essa rodada e tem tudo para fazer uma boa pontuação. E para finalizar meu time eu vou de Bruno Henrique ali pelo lado do Flamengo, que eu também acho que o Flamengo, apesar de não estar jogando o melhor futebol do mundo, é favorito contra o Fortaleza. Para reserva desse esquadrão de ataque, eu poderia optar pelo Mendonça, que é um jogador de velocidade, mas eu vou com o Ítalo do Red Bull, porque eu também acho que ele pode meter seus gols. Eu pensei em colocar o Pedro também, não é uma opção ruim para você colocar no seu time não. Fica a critério. De técnico, como eu havia dito, eu tenho que colocar um dos que eu acho que são os grandes favoritos. Entre eles, eu poderia colocar o Paulo Souza, eu poderia também optar pelo Luiz Castro, pelo lado do Botafogo, ou pelo Dorival Júnior ali pelo lado do Ceará. Eu vou acabar optando pelo Luiz Castro, porque eu acho que o Botafogo é o grande favorito dessa rodada. O Rogério Ceni também, obviamente, é uma grande opção. Como eu disse, eu acho o São Paulo favorito contra o Avaí. E esse ficou sendo meu time, capitão. Eu vou tacar o Caleri, porque ele nunca me decepciona. É como se eu já garantisse 16 pontos na minha cabeça. Show de bola? Então esse ficou sendo nosso time, preço de 132,61 cartoletas. Eu dei outras opções, se você porventura estiver vendo o vídeo só no final, para quem quer valorizar. Mostrei todos os jogadores, fiz uma análise geral. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, papo com like, se inscreve no canal. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!